Quinto bloco do Educador em Entrevista, vamos falar agora de cuidado com os nossos pets aqui na companhia da Silvia Faraco. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Silvia, férias, né? A gente teve aí, né, toda uma problemática das pessoas que foram, né, para o litoral. Muitas vezes as pessoas levam o seu pet, né? Que risco a gente tem de levar um pet para a praia? Tá. Com esse calorão, né, e essa chuva, e daí calor, a gente tem um aumento, um incremento bastante grande aí nos insetos, né, nos mosquitos, nos pernilongos. Nas regiões litorâneas, principalmente nas regiões onde a gente tem uma área ao redor de bastante mata, a gente pode encontrar alguns pernilongos que transmitem um verme para os cães e os gatos. A particularidade desse verme, né, é que muitas vezes ele vai se instalar no coração. No coração, na artéria pulmonar e ocasionalmente no tecido pulmonar. Então ele vai se estabelecer e ele vai crescer principalmente ali no coração e na artéria pulmonar. Com isso, ele pode causar, né? Ele vai causar um problema e um problema enorme, né? Então ele vai... Só que esse desenvolvimento desse verme, ele é bem longo. Às vezes ele pode demorar 2, 5, até 7 anos para o cão apresentar, cão ou gato, apresentar a sintomatologia. Então é bastante importante, né, que as pessoas, quando vão para a praia e vão levar os seus pets, e até mesmo, não é só na praia que tem, às vezes, por exemplo, quando vai para pescaria, em beira de rio, né, é interessante que a pessoa procure aí o seu veterinário de confiança e tome algumas medidas de precaução antes de ir e no retorno. E é interessante que é isso, né? Não é a praia em si, né? Não. Porque muitas vezes a pessoa também fala isso, né? Eu levei para o litoral, mas ficou na casa, ficou no apartamento, etc. e tal. Como você coloca, né? Como é um mosquito que faz essa transmissão... Sim. Está na área? Sim, e principalmente em áreas que você tem muita mata, né? Então, essas praias que ironicamente, né, essas praias onde você tem uma maior mata preservada, ao redor preservada. Perfeito. E aí isso, né? Existe preventivo então, né? Então, Existe. Conversar com o veterinário para fazer uma cobertura preventiva, tanto quanto vai... Quanto no retorno, Isso. Existem alguns testes diagnósticos. Só que esses testes diagnósticos, eles vão levar um tempo em torno de, talvez, de 5 a 6 meses para ele acusar a presença do parasita. Esse verme, ele pode existir em outras regiões. Porém, por exemplo, aqui na nossa região, atualmente ele não é comum. Quanto mais houver esse intercâmbio, né, de mais animais que vão para a praia e voltam, você pode até acontecer um aumento desse verme no coração nos próximos anos. O Aedes aegypti, ele consegue transmitir esse verme. Então, isso é um pepino, né? E aí, como todo mosquito é isso, não é só a questão do mosquito, é o mosquito contaminado com o verme, né? Sim. E essa contaminação está no litoral. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Aedes, mas a gente ainda não tem a contaminação. Exatamente, é isso aí. É a mesma coisa aí que a gente tem com relação, por exemplo, à leishmaniose, né? Então, você precisa ter o mosquitinho contaminado.
Então, é uma conjunção aí de fatores. Você vai ter que ter o hospedeiro, o vetor, né, que no caso são os mosquitos, e você, para completar esse ciclo. E fazer o preventivo, de certa forma, também protege a região, a cidade. Claro. Porque é isso, olha, foi todo mundo para o litoral, levou os bichos de lá, trouxe bicho contaminado, o mosquito vai picar aqui e a gente pode ter uma dor de cabeça com isso também. Sim, no futuro, né, conforme isso for ficando mais comum, aí você vai tendo realmente um aumento dessa doença, né? Luiz Eduardo colocando, né? Trouxe o animal, passaram 6 meses, fiz o diagnóstico. Tem tratamento prévio? Tem tratamento. Quanto mais rápido o tratamento for feito, melhor. Que não vai dar sequela. Porque é um verme. Só que no lugar dele ficar no intestino, ele fica no coração. Mas é tipo um vermão. Então, se ele vai crescendo ali dentro do coração, você já não pode mais, às vezes, dar um remédio que vai matar esse verme, porque ele vai morrer lá dentro do coração. Então, às vezes, é necessário uma cirurgia para retirar esse verme do coração. Então, o negócio já começa a ficar bastante complicado, né? Porque não é comum a gente, né, fazer esse tipo de cirurgia. São pouquíssimos os profissionais habilitados. Então, o interessante mesmo, né? Talvez o maior alerta que a gente está dando aqui é, antes de ir para a praia, dar um jeito já de se informar melhor. Sim. Porque depois que pegou, o negócio já começa a ficar bem complexo. E, de fato, fazer uma cobertura, né? Olha, vamos dar um antiparasitário no período, né? Vamos tentar usar no espaço lá repelentes, Isso, as coleirinhas repelentes, o repelente propriamente dito. Sempre tentar prevenir. Pedro coloca também uma questão, que são os acidentes com pets em zona rural. O pessoal leva muito também bicho, né, para campo, etc. E aí, picadas, né? Também é um grande problema, né? Porque as pessoas muitas vezes não sabem o que fazer quando o bicho é picado por uma cobra, por um escorpião, etc. Se for picado por uma cobra, tipo jararaca ou cascavel, é importante que a pessoa procure, né, o atendimento veterinário. Um atendimento veterinário, porque e rápido, né? O processo é como com gente, é soro ou não? Sim, a gente se utiliza do soro, mas essa aplicação do soro antiofídico, ela tem que ser rápida, né? Quando passa um período maior de tempo, a gente faz um tratamento de manutenção e preservação, principalmente dos rins, né? Importante, às vezes, por exemplo, quando você tem uma picada por cascavel, o animal pode entrar num estado de coma ou semicoma, então seria um tratamento de suporte, né? No caso de coral, já também é bem grave, mas acidente de coral, aqui, pelo menos na nossa região, é bem difícil. É bem difícil. Para ser bem sincera, eu nunca peguei. Cascavel e jararaca, sim. A gente pega até com relativa frequência. E nessa época também, que fica essa chuvarada, acontece bastante. Escorpião também é comum. O escorpião também é comum. E o escorpião também a gente não tem acesso ao soro. Conforme o tamanho do animal e conforme a quantidade e o tipo do veneno injetado, é um socorro difícil, porque se é um animal pequenininho, às vezes o animal já vem a óbito aí em 10, 15 minutos. É muito rápido, por isso, de novo, o preventivo, né? Sim. Cuidado com esses espaços, quando está com o bicho junto, né? E até na própria residência hoje em dia, né? A gente sabe que é um período com chuva, etc., que a gente acaba tendo um pouquinho mais de escorpiões. Sim. Diz que o escorpião, ele vem, tipo, muito atrás de barata, né? Então, quem tem
animais, é importante acondicionar direitinho essa ração, para não ser um chamariz, né? Então, se não tem barata, o escorpião não tem muito o que fazer, ele vai atrás da comida, né? E a gente acaba vendo um ciclo aí, não é? Que é ração à disposição 24 horas por dia, que atrai a barata, que atrai o rato. Sim. E aí, não é? O escorpião nesse pacote, o rato também disseminando algumas doenças que também vão pegar nos pets. Sim. Então, é sempre importante, né? A ração, ela sempre deve ficar bem acondicionada, de preferência dentro do saco, dentro de um outro vasilhame, ou dentro de um pote de plástico bem tampado, né? Em um lugar fresco. A ração não deve tomar sol, a ração não deve ficar exposta, e nem à noite. E a partir do momento que a gente cria esse hábito, né? Então, não, eu vou tratar do animal de manhã e, sei lá, 5 horas da tarde, e já recolher a ração, o próprio animal, ele entra nesse ritmo, né? Ele entra. Com gatos, essa regra não é válida, tá? Porque o gato, ele se alimenta várias vezes no dia, em pequenas quantidades. E quando a gente deixa o gato, por exemplo, em horários muito restritos, a gente vai aumentar a probabilidade do rato desenvolver cálculos urinários. Tá? Então, para o rato, a gente teria... para o gato, a gente teria que ir ofertando essa ração várias vezes ao dia, né? E, tipo, na hora que vai dormir, que vai acabar o movimento, daí se recolhe. Vânia, colocando uma questão importante também aqui, né? A gente falou aí da questão, né, de antiparasitário, de vermifugar, etc. E ela pergunta, tem período específico para isso? Esse período é interessante para essas ações e para vacinação, por exemplo, ou não? Olha, a vacinação, ela tem um ritmo que vai ser determinado aí, né, pelo tutor e pelo profissional, pelo veterinário. E a vacinação, ela vai cair mais ou menos na época da última vacina. Então, independe muito de ser calor ou inverno, né? Com relação, por exemplo, a controle de pulgas, carrapatos e até mesmo dos pernilongos, porque muitas vezes o animal chega, por exemplo, com uma dermatite, com uma coceira, e às vezes a gente de fato olha e não encontra pulgas nem carrapatos, mas a gente não pode esquecer da questão do pernilongo, né? Então, o pernilongo, ele também pode picar os animais, haja visto que ele consegue, né, às vezes até transmitir algumas doenças, então eles picam os animais, e isso pode desencadear um quadro alérgico, finalizando aí, desembocando, né, numa crise de dermatite, de prurido, de coceira. Então, esse controle aí de ectoparasitas, né, que nós vamos cair em pulgas, nos próprios carrapatos, apesar que o carrapato ele não é classificado como um inseto, mas sim, a gente tem um incremento, né, a gente tem um aumento real, por exemplo, na quantidade de pulgas. Então, eu acho que esse período é um bom período para a gente prestar bastante atenção nesse controle. Se você tem hábito de fazer caminhadas com o animal, então esse controle é importante. Muitas vezes surgem aí alguns questionamentos com relação aos ectoparasitários, né? Gente, é muito melhor você usar o ectoparasita do que você deixar a pulga ou o carrapato picando e transmitindo doenças e vermes, né? Que a pulga também transmite verme para o animal. Então, é muito melhor você lançar a mão do controle. E é interessante esse período justamente por isso, né? A gente vê muita gente passeando com os pets. Sim. Né?
querendo ou não, ele vai ter contato com o outro, pode não ter contato com o outro, mas tem contato com o mesmo caminho, não é? Sim. A gente vê, por exemplo, os espaços de caminhada aqui na cidade, não é? Olha, tá passando, se passou um lá que tinha pulga, que tinha carrapato, mesmo não tendo contato direto, pode estar suscetível e por isso o controle é importante. Sim. Teve uma época que tinha uma praça aqui que as pulgas pulavam, sabe? Deu uma infestação na praça que foi um controle complicado. Então, é muito importante isso, sabe? É muito melhor você lançar mão do antiparasitário do que você deixar o animal parasitado com pulgas e carrapatos e ficar tomando mordida de pernilongo. É um investimento aí na saúde e no bem-estar do animal e da família. Perfeito. Falar um pouquinho de lazer, diversão para os pets, né? Nesse período, a gente pode aí usar alguns recursos para entreter mais eles. Sim, a gente pode lançar mão, por exemplo, dos picolés ou de frutas ou do próprio sachê, né? Então a pessoa pode... No caso das frutas, você vai picar, tipo, banana, maçã, melancia mamão, mesmo, melancia, pode, melão, né? E aí, uva uva não pode. Não pode, Mas essas outras frutas você pode picar, você pode congelar. No caso de cães de porte grande, pode pegar aquelas forminhas de bolo, né? Aquelas com aquele buraco no meio lá. E aí você pode congelar e você vai ter um blocão de gelo saborizado ali com as frutas. E isso vai dar bastante entretenimento, vai ocupar bastante o tempo do animal. Você pode fazer também com o sachê, né? Então pode acrescentar mais água nesse sachê e fazer ou nessa forminha, ou fazer em forminhas de gelo, ou até mesmo em formato de picolé, enfim. Não importa tanto o formato. Mas vai ajudar também na hidratação nesse período. Vai sim, vai ajudar na hidratação, vai ajudar na refrescância e vai ajudar no entretenimento, porque ele vai levar um tempo rolando aquele gelo para lá e para cá, e nesse tempo ele vai estar se divertindo, né? Tem também uns ossinhos e mesmo uns cascos, chifre de natural mesmo, né, já preparado em pet shop, que você também pode rechear com o próprio sachê ou com as frutas, também congela, e aí esse animal vai ter essa brincadeira aí, né? Eu vi uma matéria a respeito da questão dos próprios gatos, né, que mais quente, gato sempre tem essa dificuldade de hidratação, etc. De muita gente que está hoje processando o sachê, porque às vezes você coloca o sachê lá, ele só lambe e ficam uns pedacinhos. Né? Então colocando um pouquinho mais de água e deixando mais líquido, né? Para ajudar nessa hidratação e até no consumo integral do sachê. Sim, e esse lance de congelar, é uma sensação diferente e eles ficam curiosos, os animais são muito curiosos e essas coisas diferentes sempre atraem a atenção deles, né? Então essa consistência, essa temperatura diferente, tudo isso aguça a curiosidade, né? E vai ali, ele vai perder um tempão tentando entender aquilo ali. Perfeito. E, de fato, né, acaba dando uma ação de lazer a mais. A gente tem dias que isso. O animal está acostumado a caminhar, mas tem dias que estão chovendo, que você não consegue levar. Isso. Então, fazer algumas atividades dessas, às vezes, compensam a caminhada que não pôde ser feita naquele dia. É muito interessante também a pessoa fazer... joguinhos de caça ao tesouro. Isso é uma coisa que às vezes você vai precisar da interação e às vezes da presença, né, do tutor, do responsável pelo animal, mas ele pode esconder esses petiscos e incentivar o animal a procurar.
E aí, por exemplo, a gente pode lançar mão. Existem, né, os brinquedos comerciais, mas a gente pode fazer também, por exemplo, com uma caixa de pizza. E aí você faz alguns buracos na tampa da caixa e chama ali o animal para procurar. E no caso dos gatos, eles enfiam ali as patinhas. Então, tudo isso vai gerar uma maior interação, vai gerar uma brincadeira com o animal, vai gerar um estímulo intelectual do animal. E quando o animal ele vai enfrentando esses desafios de ter que procurar comida, tudo, ele acaba servindo como um jogo de palavras cruzadas para uma pessoa idosa. Ele é um estimulante e isso faz com que retarde, inclusive, o envelhecimento do animal, que o animal também pode, no fim da vida, desenvolver o Alzheimer canino, né, que é uma disfunção cognitiva. E acaba sendo um enriquecimento ambiental, né? Sim. Torna mais ativa a rotina desse animal. Porque é uma vida muito parada, né? Então tá lá, a comidinha fica lá na vasilha, não tem desafio, né? Não tem. Então isso é bacana. Então existem, né, esses congos que às vezes a gente compra pronto, que ele tem que bater a pata no brinquedo, para o brinquedo soltar o alimento. Mas você pode também fazer com uma garrafa PET, com alguns furinhos. Você pode fazer esse gelinho congelado, ora com frutas, ora com o sachê, que também vai ser uma coisa diferente. Você pode esconder a ração, por exemplo, numa toalha. Você pode pegar o petisco, a bolacha, distribuir na toalha, enrolar essa toalha, dar um nó na toalha e deixar. Só que isso a gente precisa ensinar o cachorro, né, para ele entender a brincadeira. E isso vai distrair o animal. É a Netflix, né? A Netflix do cão aí. Exatamente, né? E de fato a gente percebe isso, né? Dá uma rotina mais ativa, muda o comportamento, até a saúde do animal. Muda e você estimula a inteligência, que a gente vê às vezes, né? Animais que são super inteligentes, mas de um modo geral estão associados com tutores muito interativos. Né? Então, um tutor que brinca, que desafia, que busca atividades diferentes com o animal. Perfeito. Para a gente fechar aqui, né, a gente falou desses cuidados para a viagem, né, de todas as ações, e é o que a Miriam coloca, né? Buscando veterinário, né, já se consegue fazer esses preventivos, Silvia? Sim, claro. Né? E tem que se falar de fato com o veterinário, porque hoje também muitas vezes as pessoas procuram, né, a internet, etc. E infelizmente tem muita dica furada. Sim, e é importante a gente fazer o peso do animal direitinho para você fazer uma profilaxia efetiva. Né? Então, muitas vezes esses medicamentos eles estão relacionados ao peso do animal. Então é bastante importante. E checar isso, né? Olha, vacinação está em dia para essa viagem. Sim. Todo o conjunto da obra aí. Isso também é importante, porque se de repente você vai aí fazer essa viagem e você é parado pela polícia e é uma pessoa que tem conhecimento, cadê a carteirinha, né? Cadê o atestado de saúde do animal? Então, esses cuidados aí antes de viajar podem evitar muitos dissabores. É isso. Silvia, gratidão sempre pela participação aqui conosco, não é? E a gente espera realmente isso, né? Que as pessoas tenham essa visão aí cada vez mais preventiva e interativa com os animais. Fica sempre o convite aqui de participar conosco. Obrigada.